Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e está no ar mais um episódio da série Simplificando o PND, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. E talvez você já tenha ouvido falar que primeiro temos que fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. E esse vídeo aqui não é sobre culinária, não é sobre confeitaria. Mas antes de eu falar do assunto do vídeo de fato, que é entender essa frase de Delfim Neto, eu quero pedir a ajuda de quem chegou e não está inscrito. Se puder, se inscreva aqui no canal, ativa as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o like, joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante. E se você não assistiu os outros 3 episódios anteriores, tem uma playlist no YouTube e também tem o meu Instagram e o Instagram do Politizando. O meu é o William Jacob MG. Eu vou deixar o link no comentário fixo para que você veja lá as imagens, o carrossel, e possa nos ajudar a divulgar para mais pessoas. Pessoal, vamos começar falando então de Delfim Neto, que é um professor economista paulistano que foi ministro da Fazenda durante a ditadura militar. Ele ficou ali durante alguns anos. O Delfim Neto, nós estamos aqui em junho de 2022, ele continua aí dando alguma opinião aqui e ali. Esses dias eu divulguei nos meus stories um vídeo bem polêmico dele. Tinha gente achando que ele não estava mais aqui entre nós, mas ele continua vivo aqui e ele comandou a nossa economia num período que ficou conhecido por muitos como milagre econômico. Ele nem gosta muito da expressão porque milagre seria um efeito sem causa, ou algo que não se sabe então o motivo. E na verdade o crescimento da economia brasileira tem suas explicações sim naquele período, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, vocês vão entender também ao longo da série. E ele, o Delfim Neto, é autor de uma célebre metáfora que traduziu o pensamento da política econômica da época. Abre aspas para ele: primeiro temos de fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. E aí o povo deve ter gostado, falou, opa, então tá, e ficaram à espera dessa divisão, que não aconteceu, porque o bolo cresceu e não foi dividido. Entre os anos de 1950 a 90, a renda per capita no Brasil galopou, tivemos picos de 10%. Mas quando se fala também na questão aí de renda per capita e de PIB, não dá para achar que essa divisão é feita direitinho. Então você pode ter um grupo que tem muito dinheiro, que tem uma renda altíssima, e um grupo com uma renda muito baixa, e você tem a divisão que, opa, peraí, cresceu, mas de que forma, Então esse é um ponto importante. E o país se desenvolvia graças, como eu disse aqui no episódio 3, a uma industrialização iniciada por Vargas. E o Brasil, durante o período ali da ditadura militar, tomou muitos empréstimos, também um pouco antes, mas durante a ditadura isso ampliou-se ainda mais com empréstimos externos. Aí você tem uma coisa que pode te ajudar num determinado momento, mas tem seu preço. O preço foi alto, porque com Vargas a intenção era nos desenvolvermos aqui para termos nossas próprias fontes de recursos. Já nos governos militares, o alto escalão das Forças Armadas acreditava que, alinhando o Brasil ideologicamente aos Estados Unidos, poderíamos nos tornar um país melhor. Começamos então a nos desenvolver, a nos tornar uma China, entre aspas, China de hoje, porque na época a China olhava para o Brasil e admirava, como eu já falei aqui antes. Só que era uma China onde? No quintal dos Estados Unidos. Uma forma de dizer, porque os Estados Unidos estão aqui no mesmo continente que o nosso. E o detalhe que a gente nunca pode se esquecer: os Estados Unidos não querem que o Brasil se desenvolva. Nunca quiseram, e se engana quem acha que eles pensam diferente hoje. Então os Estados Unidos sempre fizeram algo para nos manter, de certa forma, de joelhos em relação às vontades deles. E com essa ameaça do Brasil se tornar uma potência, teve a crise do petróleo em 73, 74, depois 79, 80, a inflação nos Estados Unidos. Os norte-americanos tinham um trunfo que liquidou nossa possibilidade de crescimento por meio de nossas próprias dívidas, que conhecemos hoje como dívida externa. Então o que eles fizeram? Dispararam os juros lá, chegaram em torno de 20%, e com isso fez com que a nossa dívida, por exemplo, se tornasse quase que impagável. A dívida em moeda estrangeira equivalia aí a cerca de 25% do PIB até 79%. Depois ela saltou para mais de 50% nos anos seguintes. Aí depois, eu vou entrar nesses detalhes que ao longo da série, pagamos a dívida externa, mas pagamos de que jeito? Nós trocamos o tipo da dívida com juros menores,
né, e pagando agora juros bem maiores, mas criando reserva, enfim, é uma questão mais complexa, não vou explicar nesse vídeo aqui. E tudo isso, né, impossibilitou ainda mais uma melhor divisão do bolo. Um exemplo frequentemente apontado na literatura foi a perda do poder de compra do salário mínimo. Em março de 64, antes então do golpe, né, ele era equivalente a R$ 1.200, mas ao final do regime, em 1985, o salário, né, mínimo ali era de apenas 620, em valores atualizados, é claro. Essa é uma evidência de algumas políticas nefastas do regime. Então, diante da crise, inclusive, né, o processo de redemocratização foi também acelerado. Então fica claro que no século passado nós tivemos um crescimento material inegável, porém os números não retratam a realidade. A desigualdade no Brasil se aprofundou. Uma prova disso é que hoje, né, em 2022, as 5 famílias mais ricas do Brasil têm a mesma riqueza que os 100 milhões de mais pobres. Ou seja, o bolo cresce de vez em quando aqui e ali, mas não é repartido. Né? Isso tudo, né, atualmente, depois de 2 mandatos do PSDB, que tinha na sua origem a ideia da social-democracia, que não foi colocada em prática, 4 mandatos do PT, né, que se diz de esquerda e preocupado com a questão da desigualdade social, 1 mandato de Bolsonaro, e aí você muda o presidente, muda uma certa ideologia, mas todos eles rendidos ao mesmo modelo econômico, perverso, esgotado, que produz pobreza para muitos e riqueza para alguns poucos. Essa é a nossa luta aqui nesse canal, para que o povo se conscientize da importância de substituir o modelo econômico atual, né, em 2022, para um modelo que priorize quem trabalha, quem produz e não quem vive da especulação, do rentismo, enfim, e que ganhe muito mesmo na tragédia como nós temos no Brasil, pelo menos enquanto eu paro para gravar esse vídeo. Talvez, se você assistir daqui uns anos, eu espero que nós tenhamos saído desse modelo, como eu disse e repito, perverso, que pune a maioria e beneficia uma pequena minoria. Então é isso, pessoal. No próximo episódio, nós vamos falar sobre o processo inflacionário. Quem puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal. Até mais.